Olá a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um daqueles episódios curtos sobre a ótica do livro. Breve estudo do livro do Salmo. Estou usando aqui uma tradução Gilfredo Almeida, de 1950, na grafia antiga ainda. E vamos fazer uma leitura breve do livro de Salmos. Façamos a leitura de um salmo que tem apenas 5 versículos, que é o Salmo 127. Faça a leitura comigo. Cântico dos degraus de Salomão, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, o homem que enche deles a sua aljava, quando falarem com os seus inimigos à porta. Este salmo aqui, atribuído a Salomão, em nenhuma forma está dizendo para você, meu querido, minha querida ouvinte da palavra de Deus, de que não devemos trabalhar. Eu já vi pessoas lendo esse salmo dizendo que não deveríamos trabalhar. Nem tampouco fala que devemos ser simplesmente prudentes, sem uma fé intrínseca no Senhor Jesus Cristo. Ele deixa bem claro aqui no versículo dele, que se você não tiver confiança total em Deus, não se entregar de coração sincero a Ele e por inteiro, a sua fé é vã. Da mesma forma, se você não tiver prudência em fazer alguma coisa com um projeto, fazer alguma coisa bem feita, certamente terá problemas nesses projetos, nessas coisas, nessas idealizações que você vai ter lá no futuro. Da mesma forma, comparando com o espiritual, se todos os teus projetos que você tem não tiverem Deus como alicerce e fundamento, esses projetos fadar-se-ão ao fracasso. Pode ser que no futuro próximo esses teus projetos, por mais bonitos que sejam, por mais perfeitos que sejam seus olhos, por mais, vamos dizer, puros, interessantes para o crescimento do Evangelho, da obra de Deus e do conhecimento da graça de Cristo, por mais que você tenha todos os intentos parecidos com este, pode ser que sejam falhos, pode ser que dê errado, pode ser que lá na frente aconteçam coisas que possam estruturar, abalar a estrutura, desestruturar aquilo que você começou, e você vai perceber que os seus propósitos, muitas vezes, partindo da sua natureza humana, querendo fazer o melhor, ainda mesmo assim, eles vão ter um efeito paralelo, né, que são as adversidades da vida, que vão ocorrer ao longo do tempo. Porém, se Deus estiver no teu projeto, Deus estiver no teu projeto verdadeiramente, você honrar a Ele esse projeto, eles serão bem executados e darão frutos, darão para você o retorno, seja em qual área for. Você pode perceber aqui, e logo no começo do cântico, chamado Cântico de Graus, ele diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Algumas traduções falam o seu sustento, dependendo da tradução. Umas falam sono. Inútil para você trabalhar o dia inteiro, se matar a trabalhar, comer mal, pegar ônibus, enfrentar trânsito, ter uma série de problemas para tentar trazer para teu dia a dia um sustento para sua casa, para você. E muitas vezes você faz o possível para conseguir aquilo que é material, mas você perde a noite se virando a cama, não consegue dormir, os problemas te afligem tua alma,
e você não consegue descansar, não consegue ter paz, não consegue ter um momento de lazer. Quem dá isso é Deus. Ele tem o poder de mexer no teu íntimo, no teu psicológico, no teu espiritual e te dar paz, te dar algo que você não consegue com remédios, com tratamentos, com terapias e com trabalho forçado. Ou todo tipo de exercício que hoje os jovens fazem nas academias. A verdadeira paz espiritual, o verdadeiro descanso da tua alma, o repouso que você precisa para restabelecer o teu corpo, a tua mente, viver uma vida com Deus íntegra, mas com saúde mental e física, somente Deus pode dar, pois Ele é o dono da vida. Também fala no capítulo nesse 27, nesse 127, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Está comparando aqui o homem que tem bastante filhos. Naquela época era necessário ter bastante filhos para trabalhar na lavoura ou nos outros serviços. E quando, por exemplo, a sua propriedade fosse cercada de inimigos, você teria mais pessoas para batalhar ao teu lado. Então ele diz assim, que o homem que tem muitos filhos, aqui na comparação, ele vai ter muitos filhos, ele vai ter o quê? Ele vai ter segurança para o seu lar, segurança para a sua propriedade, para aquilo que ele vive, né? Por isso que no versículo 4 e 5, ele compara esses filhos, né? Veja que ele diz no versículo 4 assim, ó: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, quando a pessoa começa a ter filhos mais cedo, quando chegar numa certa idade, já tem uma quantidade grande de filhos, né? É o caso das famílias tradicionais brasileiras, da década de 70 e 80, né? Pessoas tinham 8, 10 filhos. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, era da mesma forma, tinham até mais. Algumas famílias tinham até mais. Então, como eu disse para vocês, numa adversidade, num enfrentamento de guerra, numa invasão de ladrões ou salteadores ou guerra, os invasores seriam mais fácil combatidos com maior quantidade de pessoas. O texto está falando de segurança. Esses filhos que você tem que ter na mocidade para que no futuro eles possam te dar embasamento e segurança, não são simplesmente os filhos da carne. A comparação toda é por se lançar a Deus. Quando você se lança a Deus, desde a tua mocidade ou da tua primeira fé, você vai criando expectativas de ir para o céu, claro, com certeza real da salvação, e vai criando expectativas de crescimento espiritual, financeiro, amoroso, mas ao longo do tempo você vai enfrentando problemas e dificuldades que vão cerceando esses seus sonhos e essas suas realizações e projetos que você fez ao longo da sua vida. Mas se você for se cerceando de tudo que é ruim e for se policiando e adquirindo filhos, aqui no contexto do texto, fugindo da analogia, adquirindo esses filhos da mocidade, ou seja, a prudência, a inteligência, a devoção a Deus e assim por diante. Essas qualidades, essas qualidades que o cristão, a mulher cristã, o homem cristão vão adquirindo na sua mocidade, seja ela primeiro amor ou realmente a mocidade e juventude, vai te enchendo e preenchendo o teu espaço e vai mudando a tua vida, vai te dando proteção para que quando você tiver um problema X ou Y, você tem um espaço rodeado, um espaço preenchido de vários tipos de frutos do Espírito. Essas qualidades cristãs, a paciência, a perseverança, o amor, a longanimidade, a fé e outras virtudes. Então essas comparações do Salmo 127 são bem aplicadas nos dias de hoje, quando buscamos a Deus de coração sincero, mas com prudência e com sabedoria. E todos os nossos projetos devem estar mediante a vontade de Deus. Declare Jesus Cristo a tua vida, coloque Ele como o primeiro e o único Salvador. Tá bom? Tá certo? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Se Deus abençoar, preparar, nos vemos novamente nos próximos capítulos desse vídeos, né, da série sobre a ótica do livro. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.